Hey guys, how you doing? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender um conceito super importante em inglês, que é falar de quantidades, dos substantivos. Substantivo, nome das coisas. O que é substantivo? Carro, geladeira, fogão. Isso que é substantivo. E por que isso é tão importante? Porque no português você aprende a falar desde novinho, de forma automática, então não para pensar sobre. Então você fala de forma natural. Eu tenho muita paciência, eu tenho muitos amigos, eu tenho muito tempo, eu tenho pouco tempo, eu bebo muita água. Você fala de forma automática. Só que em inglês é um pouquinho diferente. Porque quando, em português só existe muito, muita, muitos, muitas. Existe uma variação do muito, né? Que é no plural e o feminino. Tranquilo. No português não tem feminino, coisa não tem feminino, então esse problema não existe. Porém, tem uma diferençazinha. Quando o substantivo é contável, você fala muito de um jeito, usando uma palavra. Quando é incontável, você fala de outro jeito, usando outra palavra. Como assim, Carlos? O que é substantivo contável e incontável? Olha os exemplos que eu dei. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muita paciência. Vamos parar para raciocinar comigo. Paciência, você consegue contar? Você consegue falar, ou você pode falar, eu tenho 3 paciências e meia? Não. Por quê? Porque ela é incontável. Você não mede 1, 2, 3, 4. Você não consegue contar. Ok? Então, isso no inglês também acontece. Muitos amigos. Amigos você conta. 1, 2, 3, 10. Carro, você conta. Agora, água. Você conta? Eu bebi 3 águas hoje. Eu bebo 5 águas e meia por dia. Normalmente eu bebo 10 águas. Você não fala isso. Carlos, mas eu consigo medir os copos, contar os copos, as garrafas, sim. Mas aí você vai falar 10 copos e não 10 águas. E por que isso tem a ver? O que isso influencia? Influencia que água, em inglês, sendo incontável, não tem plural. Então a palavrinha que você vai usar para falar muita água é diferente da palavrinha para muitas geladeiras, muitas festas, muitas pessoas. São palavras diferentes, tá bom? Em português, se é água, ou se é geladeira, ou se é fogão, masculino e feminino. Em inglês, vocês lembram que é substantivo, as coisas, né, não tem feminino e masculino. Em português tem. Mas falando de quantidade, a diferença está se é contável ou não. Tá bom? Então, vamos analisar aqui comigo. Much e little significa muito e pouco para substantivos incontáveis. Much violence, muita violência. Violência é incontável. Você não fala, nossa, tem muitas violências em Brasília. Você fala, tem muitos crimes, mas você não fala, tem muitas violências. Ok? Então aí, você tem muitos crimes. Crimes são contáveis. 10 assaltos, 5 roubos, 2 assassinatos. Mas violência, você não fala tem muitas violências em Brasília. Tem muita violência. Tá? Então, sentimentos, por exemplo, normalmente eles são todos incontáveis. E aí não tem plural. Porque fica estranho você falar, eu tô com 3 raivas hoje. Você fala, eu tô com muita raiva. Né? Você não fala muitas raivas, não dá para contar. Quando isso acontece em inglês, muito ou pouca, muito ou pouco, muita ou pouca, para substantivos incontáveis, são a palavra much e little. Much violence, muita violência. Much traffic, muito tráfico. Em inglês, traffic é tráfego e tráfico, ok? É as duas coisas. Aqui poderia ser much traffic, muito tráfego, muito carro. E much drug traffic, muito tráfico de drogas. Traffic também é tráfico, ok?
Little water. Poderia ser much water também, tá, pessoal? Much water. O exemplo da água. Muita água. Professor, mas eu já ouvi água no plural. As águas do rio Solimões, as águas do rio Nilo. Se costuma falar assim em algumas situações. Mas no dia a dia você não fala, eu bebi 2 águas e meia. Eu bebi 4 águas ontem. Nossa, eu tô com muita sede porque eu só bebi 2 águas. Não, você fala, eu bebi pouca água. Então, pouca água, little water. Você vai perceber que em português você faz a mesma coisa, só que como você faz há muito tempo, você nem se deu conta. Mas esses substantivos você nem coloca no plural, né? Você não fala, eu tomo muitos cafés. Você fala, eu tomo muito café. Você não fala, eu como muita carne. Desculpa, você não fala, eu como muitas carnes. Você fala, eu como muita carne. Por quê? Porque carne é incontável. Então não tem plural, você só usa no singular, né? Nessa situação. Não é que não tenha plural. Carnes, claro que tem plural, mas você não fala como muitas carnes. Você conta os quilos, né? 2 quilos. Assim como a água, você pode contar os litros, copos, mililitros, tranquilo. Mas você não conta 5 águas, 10 carnes. Comi 5 carnes ontem. Tô com a barriga cheia. Não, comi muita carne ou pouca carne. Tá bom? Milk, leite, a mesma coisa. Love, o exemplo de um sentimento, né? Love, anger, raiva, amor, ciúmes. Você não fala plural, você fala tudo no singular. Um que dá nó na cabeça de aluno é time. Porque time tem tanto singular quanto plural. Vou explicar. Time, se tiver plural, provavelmente você está falando de vezes. 2 vezes por semana. 2 times. Então, 2 times, 2 vezes. Aí tem plural. Mas quando você fala, eu tenho pouco tempo para estudar. Pouco tempo, percebe que é singular? Então é little time. E muito tempo? Much time. Eu tenho muito tempo para estudar. Much time. Você não fala, eu tenho muitos tempos para estudar. Beleza? E quando é plural, pessoal? Quando os substantivos têm plural. Quando são plural, significa que eles são contáveis. Significa que você consegue mensurar, contar. Perdão, na verdade, esses aqui vocês conseguem mensurar. Só que você precisa de uma unidade de medida. Água, você precisa de mililitro, de litro, né? Tempo, a gente consegue mensurar, medir, mas precisa de segundos, minutos, horas, dias. Dinheiro, pessoal, olha que doido isso. Dinheiro, olha que doido. Dollar e money. Dollar and money. Por que dinheiro está aqui onde tem plural? Dólar está aqui onde tem plural. Porque a gente consegue contar 2, 3, 4, 5 dólares, reais, francos suíços, euros, libra esterlina, 2 libras, 2 francos suíços, 5 ienes do Japão. Você conta a moeda, a currency, você conta a moeda daquele país. 2 euros. Você não conta, você não fala, eu estou com 4 dinheiros na carteira. Percebe? Então, a palavra dinheiro, money, é incontável. Silvio Santos has much money. Silvio Santos tem muito dinheiro. Não Silvio Santos tem muitos dinheiros. Agora, você pode falar, Silvio Santos has many dollars. Tem muitos dólares. Porque dólares você consegue contar. Dólar, real, franco, euro, pesos. E por aí vai. Por isso que dólar está aqui, ó. Então, os contáveis, carros, dias, 10 dias, 5 carros, todos esses são contáveis. Então, como que eu digo many cars? Como que eu digo muitos carros? Many cars. Como que eu digo poucas horas? Few hours. Como que eu digo pouco tempo? Little time. Por quê? Porque horas você conta e time não. Você não consegue mensurar. Few employees, poucos empregados. Fica errado eu falar few orders. Fica, não existe, tá bom? Basta você memorizar isso. Few e many para contáveis. E vocês vão perceber que vocês mesmos vão começar a achar estranho falar em inglês much monies. Não, peraí, monies não tem plural. Não posso falar monies. É much money, muito dinheiro. Né? Little time, pouco tempo, não little times.
Tá bom? Pessoal, aqui a gente tem duas questões, uma pergunta, uma questão e duas frases para incentivar a imaginação de vocês. Então, juntando there is, there are com many, much, few, little, você consegue falar: há muita poluição na minha cidade. Existe muita poluição na minha cidade. Tem, em português a gente pode falar tem, né? Em inglês vai falar there is, there are. Tem muita violência no Brasil. Em inglês você não vai falar tem, verbo ter, você vai falar there is much violence. Então, aqui vocês podem praticar escrevendo frases. Olha, a pergunta é: what are the biggest problems in your city? Quais são os maiores problemas na sua cidade? Quais são os maiores problemas na sua cidade? Então você pode fazer frases dizendo coisas que tem demais, não deveria ter, muita violência, muito trânsito, muito buraco nas ruas. Ou você pode até falar, criticar aí a sua cidade, falando coisas que não tem. Não tem muitos hospitais, ou não tem muitas escolas. Pode ser frase interrogativa, negativa também, tá bom? There is much air pollution. Olha que belo exemplo. There is much air pollution. Há muita poluição no ar, muita poluição. Olha, there is much air pollution. Por que there is? Por que singular? Porque poluição do ar, você não vai falar: nossa, olha, hoje tem 10 poluições e meia. Não, você não vai fazer isso. Simplesmente é singular. Há muita poluição, tem muita poluição, existe muita poluição, tá bom? Você não conta. Agora, carros, escolas, você conta. Então, se quiser falar que tem carro demais nas ruas da sua cidade, there are many cars. Aqui, uma frase negativa: não há muitas escolas. Não há muitas escolas. Escolas você consegue contar, então a palavra muitas, many. Ok? Percebam que many, para nós, os objetos têm masculino e feminino. Em inglês, não. Então, se você ainda estiver pensando um pouco em português, sem problema, many schools. Nossa, Carlos, mas school em português é escola, é feminino. E carros é masculino. E aí? Não, tudo é many. Falou que é coisa, tudo é many. Não importa, tá bom? Many schools, many cars. Muitas escolas, muitos carros. Tá joia? Pessoal, é um conteúdo muito rico, muita coisa para vocês treinarem. Eu sugiro assistirem a aula de novo. E qualquer dúvida, vocês me mandam as perguntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos treinar. See you guys next class. Bye bye.